Reverendíssimo Padre Diego, já é padre ou está administrador ainda? Nomeado, mas ainda não empossado, melhor dizendo, né? Pároco administrador desta paróquia, dedicado a São João Batista. Assim, amados irmãos e irmãs, neste segundo dia desse tríduo preparatório para a celebração do martírio de São João Batista, algumas coisas o Senhor nos inquieta e fala ao nosso coração. Hoje, amados irmãos, o Senhor nos apresenta um caminho de fé que nos leva verdadeiramente a reconhecer o Cristo como Messias, como o Filho do Deus vivo, mas também saber de que Messias estamos falando e assim edificar também e consolidar a nossa fé, para que a nossa fé seja firme, tal qual a fé testemunhada hoje por Simão Pedro. Neste caminho que nos leva então a reconhecer o Senhor, tomemos por modelo e testemunho a figura do padroeiro desta paróquia, São João Batista. Porque, amados irmãos, assim como outrora, o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem dizem os filhos dos homens ser o Filho do Homem? E ali nós percebemos que não há um consenso. Muitos estão vendo os milagres, os ensinamentos de Jesus, mas ainda não o conhecem. E vão atribuir à pessoa de Jesus alguns personagens proféticos do Antigo Testamento. A figura, como ouvimos no Evangelho de hoje, alguns dizem que é Elias, o maior dos profetas da Antiga Aliança, outros que é Jeremias, mas há aqueles também que ainda confundem a pessoa de Jesus com João Batista. Então, é importante aprendermos no caminho de fé que saber quem Jesus o é não é simplesmente o fato de termos as informações básicas que aprendemos. Jesus é o filho de Maria, de São José, que nasceu em Belém, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou. Não é esta identidade que nos fala esta liturgia de hoje. Então, quando a gente olha para o caminho de São João Batista, apresenta também a nós as dificuldades que temos para podermos confessar Jesus como o Senhor, como o Filho do Deus vivo, nosso Messias, Salvador e Redentor. A primeira experiência de São João Batista com a pessoa de Jesus se dá no momento da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Recordamos o texto do Evangelho da visitação de Nossa Senhora. Maria, quando chega à casa de Zacarias e faz a saudação a Isabel, João Batista, ainda no ventre de sua mãe, pela ação do Espírito Santo, exulta. E esta exultação de João é tão profunda porque é fruto do dom do Espírito comunicado por Maria. Lembram-se o Evangelho. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E esse Espírito não tocou apenas Isabel, mas João, que estava ainda no ventre da sua mãe. E aqui nós encontramos uma coisa muito importante. Por que São João Batista é o único santo da igreja que celebramos as suas duas festas?
o seu nascimento e o seu martírio. Porque João também é cheio do Espírito Santo. Dado a sua missão, será ele o grande precursor que virá preparar os caminhos do Senhor. E ali João exulta diante do seu Salvador. João no ventre de sua mãe e Jesus no ventre de Maria. Esta é a primeira exultação de João. Mas volto a frisar que é fruto de uma manifestação do Espírito em sua vida. Os anos vão passando, João nasce, começa a sua missão, vai viver no deserto, começa então a profetizar e a batizar nas margens do rio Jordão. E então eis que certo dia alguém se aproxima. Os evangelhos narram, por diferentes visões, o mesmo relato do batismo de Jesus, realizado por João nas águas do Jordão. Mas quando Jesus chega para batizar, nós encontramos dois movimentos em João Batista. Primeiro, há uma resistência, de João. E Jesus manda que deixe como está. E ao mesmo tempo, ainda não há a confissão. Naquele momento, meus irmãos, João ainda agora não consegue ter a clareza que teve lá no ventre de Isabel, sua mãe. Por quê? Porque conforme as profecias, o Messias seria reconhecido pelo derramamento do Espírito, quando os céus se abriram e visse pousar sobre ele o Espírito. Após o ato do batismo, e é por isso que Jesus vai dizendo, deixa como está. Porque é no momento em que Jesus está às águas do Jordão, que os céus se abrem e o Espírito desce sobre Jesus. E a voz do Pai testemunha a sua identidade diante de João. Então, aquele momento, mais uma vez, sobre a ação do Espírito que pousou sobre Jesus, com formato de pomba, sobre os seus ombros, assim dizendo, sobre a sua cabeça, João reconhece e vai passar então a testemunhar. Vimos o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele. Então há um caminho. Todo o reconhecimento da identidade de Jesus não é feito meramente por esforço humano, mas como dom de Deus. Por isso Jesus vai dizer a Pedro hoje, feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E São Paulo ainda vai dizer mais, só podemos dizer que Jesus é o Senhor, se for na moção do Espírito Santo, que nos impulsiona para Ele, para junto dEle. E eu só posso dizer que eu o conheço, que eu sei quem Ele o é, à medida em que eu vou tendo intimidade com Ele. É na intimidade que reconhecemos a face do homem Jesus de Nazaré como Filho do Deus vivo. E isso nós podemos sentir na nossa vida. De uma maneira muito simples, isso faz presente na nossa história. E a gente parar para pensar,
tirando os casais que aqui estão sentados um do lado do outro, olha para a pessoa que está atrás de você. Olha aí. Quem está na parede, olha para o lado, né, gente? Não tem ninguém atrás. Você conhece essa pessoa que está atrás de você? Você a vê na igreja. Você sabe qual é a sua história de vida? O dia que ela nasceu? O prato preferido? Quem são os seus pais? Quem são os avós? Então nós a conhecemos, mas não a conhecemos plenamente. Até entre os casais. Vai viver anos juntos e quando briga, sobretudo, né? Aí vai dizer, parece que eu não o conheço. Porque os casais gostam de se surpreender, né? Quer no bom e quer no mal também, né? Não é assim. Então, esse conhecer a Cristo não é simplesmente algo de momento, de ter ouvido. E aqui há uma série de realidades para nós, um risco muito grande de viver uma vida inteira achando que conhecemos a Jesus, só porque ouvimos falar dele. A gente ouve falar de tanta gente, de tanta coisa, mas conhecer, no sentido da intimidade, requer essa experiência concreta com Jesus, que é fruto do dom de Deus. É Deus que nos concede, na ação do Espírito derramado sobre nós, o dom da fé, que nos leva a conhecer cada vez mais a Jesus. E quando falamos desse acolhimento do dom da fé, é preciso olhar para aquilo que São Pedro professa hoje. Sobre esta pedra será edificada a igreja. Que pedra é esta? É esta fé rochosa, firme. Não é uma fé pautada sobre areia, mas é uma fé consolidada. É esta fé que desejamos ter na nossa vida. Não uma fé leviana, que às vezes bate na porta do nosso coração. A fé de Pedro, que confessa Jesus como Senhor, é a fé da igreja, que, como diz o ritual do batismo, que da igreja recebemos no dia do batismo e sinceramente professamos, razão e causa da nossa alegria, da nossa vida em Cristo. A fé que São Pedro confessou é a nossa fé de hoje. Uma fé firme, revelada como um dom de Deus a nós. Então, nesta liturgia de hoje, o Senhor nos questiona se de fato temos consciência de que fé estamos praticando. Uma fé firme como a de São Pedro, ou uma fé leviana, que se escandaliza com tudo. Uma fé que acredita em tudo. Acredita que Jesus é o Senhor, mas acredita em horóscopo, acredita em carta, acredita em búzios, acredita até na vizinha fofoqueira. Né? Que fé é essa? A fé que somos chamados a ter é uma fé que nos leva a esta intimidade com Jesus, que transforma e edifica a nossa vida. Uma fé inquebrantável. Uma fé que nos faz dar a vida, já que estamos caminhando para o martírio. São Pedro teve as suas fragilidades de fé, porque ainda não compreendia o que de fato significava dizer que Jesus era o Messias. Vai negar Jesus por 3 vezes para mostrar para nós as nossas fraquezas. Nos momentos de cansaço, nos momentos de desânimo,
onde a nossa fé será provada nos acontecimentos da vida, não para ser ruída, não para ser destruída, mas Deus permite que a nossa fé seja provada para que esta fé seja madura, para que não sejamos adultos com uma fé infantil. São Paulo já nos diz: quando você era criança, você pensava como criança. Agora você é adulto, você pensa como? Mais ou menos, né? Tem adulto que pensa com criança ainda hoje, né? Mas é chamado a pensar como adulto. Você tinha uma fé como criança quando era criança. Mas quando adulto, você é chamado a ser um homem e uma mulher de fé. Uma fé autêntica, provada na alegria, na tristeza, na saúde, nos momentos difíceis da enfermidade. Uma fé não só em palavras, mas traduzida na vida. Uma fé sólida, como esta fé de Pedro, que é a fé da igreja. E por que disso tudo, meus irmãos? Por que somos chamados assim? Porque hoje, infelizmente, há uma grande desassociação entre vida e fé. Entre aquilo que professamos com os lábios e aquilo que vivemos lá fora. É fácil rezar o creio aqui dentro. Cremos em Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Cremos no Espírito Santo, autor do princípio da vida. É fácil dizer aqui, mas nós percebemos que essa fé muitas vezes não encontra lugar na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E é isso que a primeira leitura de hoje nos fala, não para pôr medo em ninguém. A profecia de Isaías denuncia a má conduta daqueles que receberam de Deus o dom da fé, mas que não a vivem corretamente. A palavra nos vai dizer: vou te destituir. Aquilo que Deus nos deu, Ele poderá tirar, se não soubermos usar. Se não soubermos viver esta fé, essa fé poderá ser-nos tirada. Então, mais do que saber que somos homens de fé, como estamos vivendo a nossa fé católica? Como estamos vivendo a nossa vida em Deus? Como estamos cuidando do dom da fé, o qual Jesus diz, olha, que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a esta moreira: muda-te daqui, e ela te obedecerá. Como alimentamos a nossa fé? E qual o lugar das coisas de Deus na nossa vida? Porque, como nos lembra a segunda leitura de hoje, tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. João Batista compreendeu isso de uma maneira tão grandiosa, e assim é encerrado a sua vida com o momento da sua decapitação. O que foi a vida de João Batista para nós, meus irmãos? Foi uma vida toda para Jesus, para preparar os caminhos do Senhor. Porque João nasceu por Ele, para Ele. O que é a nossa vida hoje, meus irmãos? A nossa vida não nos pertence. Não nos iludamos. Nada do que temos aqui é nosso. Nada. Porque o dia que você bater as botas, até o seu dente de ouro vão arrancar, viu? Não tenha dúvida não, viu? Nem o dentinho que você pagou lá em 10 vezes vão arrancar. Não é teu. A gente brinca um pouquinho, né?
a gente nasce peladinho, né? E volta para Deus da mesma forma, sem nada. Nós levamos para Deus aquilo que somos. Então toda a nossa vida é do Senhor. E está nas mãos dEle. Por que nascemos? Por Ele. Para dar honra, para dar glória ao Senhor. Para ouvir aquilo que nós cantamos hoje no Salmo. Por que estamos aqui hoje? Ó Senhor, porque a Tua bondade é para sempre. Por isso estamos aqui. Porque o Senhor agiu de amor, de bondade e de misericórdia. Por isso estamos aqui. Mas também devemos pedir, complete em nós essa obra. Porque somos pequenos, porque somos incapazes. E necessitamos da graça do Senhor para viver para Ele, não para nós mesmos. Porque por nós mesmos não poderemos nos salvar. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Que a nossa vida se derrame, tal qual a viga de João, diante do mistério da salvação. São João deu a vida a Jesus, na sua vocação, no seu chamado. E às vezes a gente recusa a dar a Deus pequenas horas, momentos da nossa vida. Então que possamos, meus irmãos, neste dia em que basicamente encerramos o mês das vocações, último domingo, em que rezamos por todos os leigos, por toda a vocação do laicato e de um modo especial pelos catequistas, render graças a Deus por tantos homens e mulheres que compreenderam isso, que a sua vida é um dom dado por Ele, para Ele. Agradecemos ao Senhor por todos os agentes de pastoral, por todos os movimentos que enriquecem esta Igreja de Cristo, instaurada nesta fé de Pedro, numa unidade indivisível, uma igreja santa, uma igreja católica, universal no seu sentido, que não se cansa de anunciar e de levar a Jesus aqueles que necessitam. Então que possamos conhecê-lo. Quanto mais próximo dele estivermos, mais o conhecemos como Senhor e Salvador. E para isso é necessário os dons do Espírito, para que o Senhor nos faça crescer nessa fé que Pedro confessou e que hoje somos chamados a viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.